Fala galera, beleza? Vamos falar do OGIN hoje pela segunda vez no canal, né? O fundo de infra da Orama é um fundo que tem como objetivo gerar aí de 1 a 2% de retorno acima do título público equivalente, né? Não custa lembrar que ele está naquela categoria, né, que é isento de imposto de renda, tá? Tanto para alienação das cotas como para ganho de capital, né? Um fundo gerido pela Orama, administrado pelo banco da Ecoval, né? O ticker na bolsa é o OGIN11, tá? Ele é um fundo que ele não está distribuindo, tá? De rendimentos por enquanto, devido a essa movimentação que teve no mercado, né, que acabou perdendo, né, com a marcação a mercado, mas o fundo está confiante, né, na retomada aqui, né, que volte a distribuir os dividendos. A gente vai relembrar aqui, né, como a gente já viu no primeiro vídeo, que os FIINFRAs, né, ele, ao adotar o regime de competência, eles, na interpretação da Ormo, eles só podem distribuir dividendos apenas se o valor da cota patrimonial estiver maior do que o da cota da emissão, portanto, não é o valor de mercado, tá? Então, no caso do AGIM, é preciso que a cota patrimonial supere o valor de referência, que é R$ 9,58. Então, talvez você veja agora lá, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, a cota está ali girando entre 8,80 e R$ 9, mas não é a cota de mercado, o que importa para fins de distribuição, e sim a cota da emissão versus a cota patrimonial, tá? Isso aqui é importante, um detalhe para não causar confusão. Então, em maio, o fundo gerou aí um ganho patrimonial de 2,3, portanto, recuperando, né? Então, um acréscimo de 19 centavos no período, apenas 2 centavos abaixo da cota da emissão, portanto, muito próximo dele atingir esse percentual e voltar a pagar os seus dividendos, né? Então, o gestor até dá uma certa mensagem aqui de esperança de que no próximo mês, se Deus quiser, os investimentos, os dividendos, na verdade, né, já vão voltar a serem pagos. E aí o gestor dá uma de analista aqui, faz uma recomendação de que, segundo a visão deles, estaria num excelente ponto de entrada, né, dada as assimetrias, né, com o mercado de crédito fechando. A gente vai ver, né, o gestor ele traz até um gráfico aqui, né, interessante do yield da NTNB 2045, né? A gente vê que ele chegou ao pico aqui de 6,53, mas já voltou, né, ao nível aí das eleições, em torno de 5,70, 5,75, portanto, vai deixar de penalizar, né, com a famosa marcação a mercado, e com isso a cota patrimonial vai provavelmente superar, né, o valor da emissão, e ele vai poder voltar a pagar os dividendos que com certeza os investidores estão ansiosos para isso, né? Um outro gráfico aqui que mostra, né, como está sendo negociado, né, os títulos futuros, né, o vencimento, né, do DI 2024, 27 e 33, né, uma tendência claramente aqui para baixo, né? A gente viu que os títulos pré-fixados do Tesouro tiveram uma correção bastante forte também, caiu ali de 12%, 11 e pouco para 10 e pouco, uma correção bastante forte quando a gente está falando de juros, tá? Então, aqui, ó, por fim, comentário da gestão, a variação dos spreads, né? Os prêmios de risco da carteira do Login também estão diminuindo, né? A gente vê desde maio aqui começou a fechar o prêmio de risco, né? Os spreads de crédito. E com isso, a performance do Login hoje apresenta uma rentabilidade média dos ativos de DI mais 3,88, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. Aqui o fundo traz uma tabela de sensibilidade, né, que mostra basicamente se você comprando aí, por exemplo, a 8,80, você estaria levando o equivalente a uma rentabilidade de CDI mais 5,3 ou IPCA mais 11,1%, e aí vai variar conforme o seu preço de entrada, tá? E aqui a tabela que eles mostram como uma orientação aqui para o investidor, né? Esse relatório aqui ele é um pouco confuso na sua ordem, mas a gente vai destrinchando aqui. Então aqui talvez as informações mais importantes do fundo, que é justamente, né, o número de ativos do fundo. Um fundo, apesar de ter um patrimônio pequeno ainda, né, apenas 44 milhões aí de patrimônio líquido, o fundo já conta com 25 ativos, portanto é um fundo que aposta na diversificação.
né, um spread de crédito anual de 3,88, uma duration do spread de 4,5, cota patrimonial está 9,56, cota de mercado 8,97, portanto está sendo negociada aí né, na data desse relatório, não na data de hoje, mas a 93,82% do seu valor patrimonial, tá certo? Então aqui está a carteira do fundo, né, eles dividem, isso é uma divisão deles, né, da estratégia do fundo, que eles dividem consistência, carrego e retorno. A consistência seria os ativos mais conservadores, né, que eles fazem uma analogia aqui como se fosse a defesa do time. O retorno são os ativos mais arriscados, com spread mais alto, e o carrego são aqueles que eles, né, realmente colocam ali com a intenção de carregar os títulos até os seus respectivos vencimentos, né? Então está aqui a lista dos ativos que o fundo tem, a gente já viu que são 28, e desses 28 é bem diversificado, né? O maior ativo da carteira tem uma concentração de 10,6%, e depois tem, né, uma lista aqui com 9,5%, 8,5%, 8,7%, 7,8%, mas a gente vê que tem uma diversificação bastante alta, né? Diferente, por exemplo, do BD11, né? O Bocaina, que é também um fundo menor, né? Comparado com outros, mas que tem praticamente, né, o triplo aqui, sem contar a emissão que eles fizeram recentemente, tem o triplo aqui de patrimônio, mas está bem mais concentrado do que o Ogin, que optou pela essa diversificação aqui, tendo pequenas posições em vários ativos, né? E aqui a alocação de rating da Orama, né, segundo a estratégia deles, 43% da carteira está na parte do carrego, 36% na consistência e 18%, né? Seriam aqui os zagueiros com 36%, os atacantes com 18%, e o meio do caminho aqui com 46%, né? A alocação setorial também está diversificado, né? Com energia eólica, geração distribuída, água e saneamento, petróleo, telecomunicações, bens industriais, exploração de rodovias, né, que se destaca aqui setorialmente como uma maior concentração, também ele é um pouco mais arriscado, né, do que a parte de energia, e o range das agências, né, são apenas 0,4 com classificação AAA, que seria a melhor classificação de risco de crédito, 10% com, né, AA com perspectiva positiva, 7,2% apenas AA e 10% com A+, né, que é a perspectiva positiva, 16,2% com A e a maioria, né, 56,2%, sem rating de crédito. Isso não significa necessariamente que são muito mais arriscados que os outros, mas apenas que não se justificou por uma questão de escala ou de economia, né, que se pagasse uma agência para fazer essa classificação de risco de crédito, tá certo? Então aqui a gente passa rapidamente pela DRE, né, a gente vê aqui que esse entre parênteses aqui significa que o fundo teve uma marcação a mercado negativa no seu resultado líquido, né? Ele fechou o primeiro trimestre de 2023, vamos dizer assim, com um resultado contábil aqui negativo de marcação a mercado, mas a gente vê, ó, queria chamar a atenção para vocês aqui, essa última linha do patrimônio líquido, né, que vai se refletir na cota do valor patrimonial, que a gente falou lá em cima, né, sobre o preço da emissão, para que ele volte a pagar os seus rendimentos. Ele tem se recuperado aqui, né, em relação, fechou o primeiro TRI com 9,35, em abril 9,37 e agora em maio com 9,56, né? Teve resultado positivo aqui já em abril, resultado positivo em maio, e realmente tem tudo para o fundo voltar a distribuir os seus rendimentos. Está aqui a evolução do número de cotistas, ele chegou ao pico ali em março, em 23, e aí abril talvez o pessoal esperasse que o fundo voltasse a pagar já os rendimentos, não conseguiu, teve uma diminuição do número de cotistas, mas ainda é uma base pequena, né? Não tem nem 2.000 cotistas ainda. E aqui o gestor traz né, algumas partes mais didáticas aqui do fundo, comenta, né, os ativos que fazem parte do fundo, mas vamos passar aqui no final também. Ele traz, né, as áreas que são investíveis, né, não só para esse fundo, mas para todos os fundos de infra, né, que fazem parte,
e a gente vê aqui, né, são praticamente 4 grandes setores, com energia, transporte, telecomunicações e saneamento, e dentro dele tem vários subsetores, né? Realmente a parte de infraestrutura é uma parte que o Brasil precisa, e esses fundos, na minha opinião, só estão começando, e é um mercado que tende a crescer muito. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos e as informações que a gente faz também por vídeos curtos, né, short, para você ficar informado aí. Tem carteira, tem bastante coisa, né, absolutamente de graça e importante para os seus investimentos e para a proteção do seu patrimônio. Valeu?